Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Roneildo. Junto com minha colega Catiana, nós somos professores de geografia e iremos fazer uma apresentação sobre solos. É isso mesmo, Roneildo. Bom, pessoal, o solo é a camada que recobre a superfície terrestre, né? E também ele é formado por meio do intemperismo químico e do intemperismo físico. Tá, pessoal, mas o que é temperismo químico e intemperismo físico? O intemperismo químico é todos os processos que causam a decomposição das rochas, né? Sendo a água o principal agente, né? Já o intemperismo físico são todos os processos que causam a desagregação das rochas. Por exemplo, a variação de temperatura entre noite e dia, né? Que acabam fazendo aquelas rachões nas rochas. Agora a gente vai falar sobre os tipos de solos, não é, meu amigo Ronildo? Muito bem, Catiana. Os tipos de solos. Nós vamos começar a explicar quais são os tipos de solos e eu vou iniciar por solo arenoso. Que o solo arenoso são os solos que são formados predominantemente por areia, são porosos, bastante frágeis e apresentam baixa fertilidade, certo? Sim. Pronto. Aí logo em seguida tem o solo siltoso, né? Os solos siltosos apresentam uma característica em comum com os solos arenosos. A sua sustentabilidade à erosão, uma vez que são constituídos por materiais com elevado nível de degradação. É, E seguindo, aí vou falar sobre os solos argilosos. E os solos argilosos são formados por materiais muito finos, muitos finos, como diz eu. Trata-se de um solo pouco poroso, que tem uma capacidade muito grande de armazenar água. É, Embora sua permeabilidade seja menor do que os outros apresentados até então. Sim. E a gente tem também os solos orgânicos, né? Os solos orgânicos, eles são solos muito férteis, tá? Rico em nutrientes e matéria orgânica, chamado também de solos úmicos. Beleza. Levando nessa linha de raciocínio aí, nós vamos fazer uma breve apresentação do conceito erosão, certo? Que a erosão é causada por diversos agentes naturais e atividades humanas, inclusive isso, né? Que vou citar alguns exemplos de erosão. Quais são os tipos de erosão? Começando por erosão hídrica, que é causado pela água, a erosão eólica, que é causada pelo vento, a erosão glacial, que é causada pelo gelo, a erosão gravitacional, que é pela gravidade, é, ações humanas, certo? Como desmatamento, agricultura intensiva. Então, pessoal, nós vamos começar falando sobre o conceito de erosão, certo? Que o conceito de erosão é causado por. A erosão, no caso, é causada por diversos agentes naturais e atividades humanas, que aqui estão listados alguns, algumas dessas causas. Que começando pela água, que é a erosão hídrica, é provocada pela ação da água e movimento, como chuvas intensas, enxurradas e ações de marés. Que a água pode carregar partículas de solo e sedimentos, desgastando a superfície terrestre ao longo do tempo. E aí temos também a erosão causada pelo vento, que é a erosão eólica, que ocorre quando o vento transporta as partículas de solo soltas, causando desgaste da superfície exposta. Isso é mais comum em regiões áridas e semiáridas, onde a vegetação é escassa. Temos também a erosão glacial, que é causada pelo gelo, que
Ela é dada pelo movimento de geleiras, que transporta grandes quantidades de sedimentos e rochas à medida que avançam e recuam. Aquela velho balanço do mar. Temos a erosão causada pela gravidade, que é a erosão gravitacional, que ocorre devido à ação da gravidade sobre encostas e declives íngremes, levando ao deslocamento de materiais ao longo do tempo. E temos, por último, não tão deixando de ser importante, mas é a última, a erosão antrópica, que é causada também por atividades humanas, como ações como desmatamento, agricultura intensiva, construções de estradas e urbanização, que podem acelerar significativamente o processo natural de erosão. Isso também Exatamente. que está dentro da remoção vegetal, né? No caso, o humano vai tirar a vegetação natural, deixando o solo exposto, né, minha amiga Catiane? Sim, E um exemplo, Roneildo, é as construções de estradas em pontes, né? é, Onde é mesmo onde o rio passa e quando vem, muitas vezes leva, como foi um exemplo lá em Lages, né? A estrada de Lages foi uma causa antrópica, né? pois é, que esses agentes podem atuar individualmente ou em conjunto, dependendo das condições do local, né? No caso lá em Lages, né? Talvez atuem em conjunto, acelerando a erosão e alterando paisagens ao longo do tempo, ok? E agora, eh, nós temos um vídeo que eu gravei mais cedo falando sobre a erosão hídrica, certo? No vídeo, eu apresento três tipos de solo. O primeiro com cobertura vegetal viva, a segunda com a cobertura vegetal morta ou seca, simulando uma erosão antrópica, né, no caso causado pelo homem. E o terceiro exemplo é do solo totalmente exposto, sem cobertura nenhuma. E aí vocês vão ver é, como o solo reage diante de chuvas, certo? Nós vamos fazer uma simulaçãozinha de chuva, certo, Catiane? Deixa eu Certo. só apresentar aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Roneildo. Vamos fazer uma apresentação de um experimento sobre erosão, certo? Onde nós vamos mostrar três tipos de solo. Um solo com cobertura vegetal, verde. O segundo solo é com a cobertura vegetal seca. E um terceiro solo sem cobertura alguma, né? Aqui, esses três solos aqui. Esse aqui é sem cobertura nenhuma, certo? Está simulando um, um desmatamento, digamos assim, depois de queimadas tal, que fica sem nenhuma cobertura. Esse aqui seria a simulação de um desmatamento, só que com a cobertura vegetal morta, digamos assim. E esse daqui é mostrando o solo com cobertura vegetal verde ainda, tá certo? E iniciando aqui nosso teste, nós iremos simular uma chuva. Estamos simulando uma chuva e a água que sai dessa dessa simulação aqui, dessa parte aqui, você vê que é bem limpinha, certo? Pois a vegetação ela vai filtrar a água, evitando que o solo saia por aqui, certo? No caso aqui seria como se fosse o solo normal. Vamos para o nosso segundo teste.
E aqui nós iniciando nosso segundo teste, também com a cobertura, só que essa cobertura é uma cobertura seca, e vocês já podem ver a diferença, onde a cor da água que saiu por aqui é uma água muito mais suja, muito mais areia, certo? Com partículas de areia. Embora é, essa vegetação seca sirva para filtrar também, só que não é tão boa quanto a vegetação verde, certo? E vai filtrar, só que não é tanto quanto essa. Vamos para o nosso terceiro experimento, que é a nossa terceira parte, que é um solo sem cobertura vegetal nenhuma. E aqui nós iremos fazer a nossa simulação. Como vocês podem ver, a água escorrendo vai levando toda a areia, tanto que encheu demais, tá certo? Mas está aqui, como você pode ver aqui, aqui saiu muita areia, ou seja, não teve cobertura, não teve proteção nenhuma, né? E a água levou consigo suas partículas de areia, certo? E tá aí nosso experimento mostrando a vocês os três tipos de cobertura vegetal e seus benefícios para com a natureza. Bom, então, Catiano, só para acrescentar, né? Aí a gente deu para ver claramente que como a cobertura vegetal é interessante, evitando que abra crateras, fazendo assim aqueles rasgos enormes Sim. na, no solo, né? Que é Sim, conhecido como vossorocas também, né? sim, é verdade. O quão é importante, né? A gente É, não desmatar, como foi no experimento, né? Muito importante. Que a gente que viu. que a água em si, ali, quando tá chovendo, isso depende muito da intensidade das chuvas, mas se ela é forte ou se ela é fraca, ela vai carregar sedimentos de areia, vai levar, por exemplo, se a cobertura vegetal for fraca, for bem leve, e a chuva for um pouco forte, vai levar todas as sementes que possivelmente iria nascer devido à degradação ambiental, né? Devido os poucos cuidados com a natureza, se não tiver, né? Exatamente. Inclusive, eh, nossa amiga Catiane vai tentar explicar o termo vossoroca para vocês. Isso. Bom, pessoal, é, vocês ouviram o Vossoral que talvez tenham ficado um pouco na dúvida, né? Mas a gente vai explicar. Bom, pessoal, Vossoroca vem do termo tupi-guarani que significa buraco grande, né? Por isso são chamados de Vossorocas, tá? É, são grandes escavações do solo provocadas pelas águas das chuvas, né? No caso, voltando lá nos agentes causadores de erosão, ela é provocada por uma erosão pluvial ou hídrica, né? Que são causadas pelas águas da chuva, tá? É um tipo de erosão tão acentuada que acaba expondo o lençol freático, né? Muito bem. Né? É, Isso, Ronildo? inclusive, Catiane, nós temos um exemplo já bem recente, que foi as tragédias lá de Santa Catarina, né? Que foi causada pelas águas das chuvas. Claro que teve todo um aparato climático por trás Sim, disso, né? Mas que foi acentuado principalmente por esses tipos de erosão, né? Pela exatamente. Foi erosão, todo um contexto, não é? Não foi? pois é, foi. Como explicado lá atrás,
eles agiram em conjunto. São várias ações do homem que causou isso, junto com o aquecimento, junto com várias outras coisas, que Sim, acabaram causando aquele desastre todo, né? E aí, com a erosão pluvial, veio o aterramento dos rios e que, infelizmente, causou aquela tragédia, né? sim, exatamente, Roneildo. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, né? Que foi falado sobre o que são solos, os diferentes tipos de solos, os agentes causadores da erosão, tá? Espero que tenham gostado, né, da nossa aula e que essa aula venha somar no conhecimento de vocês, né? Não é isso, Roneildo? É isso mesmo. Eu só passo agora para agradecer esse tempo que a gente Sim. tivemos com vocês e justamente isso. Espero que venha somar com os conhecimentos já adquiridos até então e que esperamos ter uma próxima aula aí, quem sabe, mais que a gente possa somar, né? Isso, agregar no conhecimento de vocês, tá? Agregar. E tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.